Amados amigos e irmãos na fé, é pela graça, pela misericórdia e pela fidelidade de Deus que nós estamos aqui mais uma vez, mais um momento. Hoje nós estaremos então continuando o nosso livro de Atos. Hoje estaremos então continuando. Hoje estaremos então meditando sobre o capítulo 2, sobre a descida do Espírito Santo. O capítulo 1 se resume a uma promessa de Deus, a promessa do Espírito Santo, do Consolador. Jesus, ele tinha ordenado aos discípulos que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem pela descida do Espírito Santo, o qual iria ser derramado sobre eles, o qual então iria os capacitar a proclamar o Evangelho com autoridade, com poder, com sabedoria e com ousadia, o qual iria então também lhes dar virtude para curar os enfermos pelo nome de Jesus, o qual então lhes ia levar a patamares, a uma plenitude, a um nível maior, o qual então iria lhes levar e direcionar em todas as coisas. Isso foi o que nós vimos no capítulo 1 que estudamos ontem. Então hoje nós estaremos a estudar sobre o capítulo 2. O capítulo 2 é a confirmação bíblica, é a confirmação profética das palavras de Jesus para os seus discípulos acerca da descida do Espírito Santo, que nós estudamos no capítulo 1. Então o capítulo 2 é a descida do Espírito Santo, é então a confirmação, o cumprimento da profecia da descida do Espírito Santo sobre os discípulos. Então o capítulo 2, ele começa falando então sobre o dia em que eles estavam. Era o dia de Pentecostes. O que significa isso então, Pentecostes? Que dia é esse? Pentecostes é um vocábulo grego que significa quinquagésimo, que significa 50 dias depois da celebração da Páscoa. Então, 50 dias depois da celebração da Páscoa, aqueles 120 homens que nós vimos no capítulo 1, aqueles 120 homens, eles se mantinham então todos reunidos no mesmo lugar. Eles perseveravam então nas orações e nas súplicas, esperando então a promessa de Jesus, conforme aprendemos no capítulo 1, o qual ele disse para que eles ficassem em Jerusalém até que se cumprisse a promessa do Espírito Santo. Então, no capítulo 2, no versículo 2, 3 e 4, fala então do cumprimento dessa profecia, fala então da promessa do Espírito Santo que se cumpre na vida desses homens. Fala então que do céu veio um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde todos estavam. E sobre eles vieram línguas de fogo e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram então a falar em outras línguas, ou seja, línguas que eles desconheciam, que nem mesmo eles sabiam o que eles estavam falando, conforme o Espírito Santo lhes concedia o falar. E então já vamos entender o porquê de eles estarem falando em línguas que eles não conheciam, que eles desconheciam. No versículo 5 fala o porquê. Porque naquela altura em Jerusalém estavam habitando judeus religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Então esses judeus religiosos de todo o tipo de nações da terra, eles estavam então ouvindo cada um da sua língua, e então eles ficaram intrigados, e juntou-se ali então uma multidão, homens que entendiam tudo aquilo que aqueles 120 homens estavam falando em línguas que não conheciam, mas aqueles homens, aquela multidão estava entendendo tudo, porque eles estavam falando nas suas próprias línguas. No versículo 7 fala que essa multidão, que esses homens todos se pasmaram, mas também se maravilhavam. E então eles perguntavam a esses homens, mas esses homens que estão falando nas nossas línguas não são galileus? Como podem eles falar das nossas línguas? Como eles podem falar se nunca conheceram, se nunca estudaram elas? Como eles podem falar? Como é possível? A Bíblia fala que estava gente ali de todo o mundo, partos,
medos, elamitas, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia e Panfília, do Egito, partes da Líbia, perto da Cirene, alguns romanos, judeus, prosélitos, cretenses e árabes. Como podemos ver, estavam ali presentes homens, mulheres, raças, povos e várias línguas. E aqueles 120 homens, aqueles 120 discípulos, quando foram batizados, quando o Espírito Santo foi derramado sobre eles, eles foram vistos então a falar a língua de cada um desses homens e mulheres, falando então das grandezas de Deus. Aquele povo com certeza ficou impactado, pois aqueles homens que falavam, eles não tinham estudos, eles não eram viajantes, eles não sabiam ler nem escrever, eles eram simplesmente homens comuns. E então eles ficaram completamente impactados. Como poderiam eles falar em suas línguas, falando então das grandezas de Deus, se eles não conheciam a língua deles? Então a Bíblia fala que todos eles se maravilhavam, mas também estavam perplexos. E então eles perguntavam uns aos outros: o que significa isto? O que quer dizer isto? E então o versículo 13 fala que outros, porém, zombavam deles, diziam que eles estavam bêbados, diziam que eles estavam embriagados de vinho, que eles estavam loucos. É importante entendermos a dimensão desta passagem. Algo tremendo aconteceu aqui. O inimaginável, o impossível aconteceu aqui. Homens leigos, sem capacidades, sem estudos, eram vistos e ouvidos falando em outras línguas. Cada um falava na língua de um povo, de uma cidade, de uma nação. É como se eu agora, o Espírito Santo, ele fosse derramado sobre a minha vida e eu começasse então a falar uma língua que eu não conheço, que eu nunca estudei. É como se a minha boca então ela começasse então a se abrir para falar uma língua estranha, para falar uma língua que eu não conheço. Onde eu vou então falar nessa língua sobre as maravilhas de Jesus. Onde eu vou testemunhar acerca que Jesus é o Messias, que é o Salvador da humanidade, que é então o Filho de Deus, o Cordeiro que tirou então o pecado do mundo, que é então o leão da tribo de Judá, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E alguém que tivesse a passar a entender tudo aquilo que eu estou falando, tudo aquilo que a minha boca está falando, tudo aquilo que a minha boca está se abrindo a falando. Alguém que então compreenda a língua que eu estou falando, a língua que eu estou mencionando, a língua que eu estou declarando. Porque então é a sua língua. É a sua língua, faz parte então da sua cultura, da sua cidade, da sua nação. Sendo então que Deus usou então a minha boca para falar com essa pessoa que estava a passar na sua língua. Foi isso mesmo que aconteceu aqui. Algo muito grande, algo tremendo aconteceu aqui. E aqueles homens e mulheres entendiam tudo o que aqueles 120 homens, o que a boca daqueles 120 homens falava, eles entendiam. Então o versículo 14 fala que então o apóstolo Pedro, ele se levantou, ele se pôs de pé, e então ele levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus e todos os outros que habitam em Jerusalém, isto que aconteceu aqui, que vocês viram e ouviram, escutem bem. Estes homens e mulheres, estes 120 homens e mulheres que falavam em vossas próprias línguas, como vocês ouviram, como vos foi notório, eles não estão embriagados de vinho como vocês pensam, como alguns de vocês dizem. Mas isto que aconteceu aqui agora, que vocês viram, que foi-vos notório, isto aqui é a confirmação de uma profecia predita pelo profeta Joel. É uma revelação para os últimos dias, que fala que nos últimos dias Deus disse que Ele iria derramar do seu Espírito sobre toda a carne, que os vossos filhos e filhas profetizarão, que os jovens terão visões e os velhos sonharão sonhos, e que do seu Espírito Deus derramaria sobre os seus servos e servas. E naqueles dias eles profetizarão, e que faria então aparecer sinais e prodígios no céu e na terra,
e que todo aquele que invocasse o nome do Senhor será salvo, seria salvo. Pedro aqui revela a eles que isto que aconteceu era apenas a confirmação de uma profecia predita então pelo profeta Joel há mais de 830 ou 840 anos antes de Cristo, que se confirmava então ali, que se confirmava então naquele dia. E então depois Pedro, desta pequena apresentação, com certeza aquela multidão, aquele povo viu que Pedro tinha algum conhecimento das Sagradas Escrituras, da Sagrada Palavra de Deus. E então quiseram ouvir Pedro até o fim. E então Pedro, o apóstolo Pedro, ele sabia que tinha ali uma grande oportunidade de começar então a apresentar Jesus. De começar então a proclamar Jesus, a cumprir então o mandamento de Jesus da grande comissão. E a testemunhar então acerca do Evangelho de Cristo, a proclamar então o cristianismo. Pedro sabia então que era uma oportunidade, sabia que era um momento propício, era um momento em que o próprio Deus, que o seu próprio Senhor Jesus tinha estabelecido, tinha preparado. E então Pedro, sabendo isso, Pedro decidindo isso, Pedro então ele começa, e então ele inicia o primeiro sermão depois de Cristo. Pedro então inicia, Pedro é aquele que faz então a primeira pregação depois de Jesus Cristo subir aos céus. Esta então é a primeira pregação, a primeira oportunidade que Pedro teve. Era a altura então de fazer o cristianismo. Era a altura então de fazer o cristianismo ser proclamado, sendo então o cristianismo anunciado. E Pedro então, sabendo, reconhecendo isso, Pedro se chega à frente e começa então dizendo com bastante ousadia, poder e graça, porque então o Espírito Santo já havia sido derramado sobre ele. Então nós vamos ler então o sermão de Pedro, a primeira pregação de Pedro, o primeiro testemunho de Pedro para o povo. Atos no capítulo 2, do versículo 22 ao 36. E diz assim: homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e prescindência de Deus, prendeste, crucificaste e mataste pelas mãos de injustos, o qual Deus ressuscitou, soltas ânsias da morte, pois não era possível que fosse retida por ela. Porque dele disse o salmista Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua o exaltou. E ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás da tua presença. Homens, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca do salmista Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura, sendo pois ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com o juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão disso da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção, que Deus ressuscitou a este Jesus, de que todos nós, estes 120 que falaram para vocês pelas vossas línguas, que nós somos testemunhas desse Jesus. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora viram e ouviram. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por os cabelos de teus pés. Saibam, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a este Jesus,
a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Saibam, porém, com certeza toda a casa de Israel, que a este Jesus que vocês rejeitaram, que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Esta foi a primeira mensagem, o primeiro sermão de Pedro. Esta foi uma mensagem não muito longa, não muito comprida. Ela foi talvez uma mensagem de 5 ou 6 minutos, mas ela teve um grande impacto na vida daquele povo, daquela multidão que estava ouvindo. Resumidamente, Pedro, por outras palavras, ele estava apresentando Jesus sendo o Messias que morreu, mas que foi ressuscitado por Deus, o qual então eles rejeitaram, condenaram e crucificaram. Mas que esse Jesus, ele estava vivo e bem vivo, e que eles, Pedro e os outros, aqueles 120 que foram ouvidos e vistos a falar em várias línguas, nas línguas do povo, eles eram testemunhas desse Jesus, o qual eles mataram, o qual o povo matou, mas que ressuscitou, o qual a morte não tem poder sobre esse Jesus. E então Pedro, ele termina falando sobre aquilo que eles viram e ouviram. Foi então o cumprimento da palavra, foi então a promessa do Espírito Santo, do Consolador. Isso foi então aquilo que eles falaram, foi então o efeito do derramamento do Espírito Santo, desse Espírito Santo. E então Pedro termina dizendo, do versículo 36, portanto, saibam com certeza toda a casa de Israel, que é esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Ela foi uma mensagem não com muita letra, não com muitas revelações, mas foi uma mensagem simples, foi uma mensagem profunda e foi uma mensagem direta, onde teve uma grande influência, onde teve um grande impacto na vida daqueles homens e mulheres, povos, raças e línguas. Você pergunta, mas como é que tu sabes isso, Fábio? Porque diz isso, o versículo 37 explica isso mesmo. Explica então o impacto que aquela mensagem teve na vida daqueles homens. Que aquela multidão, ouvindo então as palavras de Pedro, o versículo nos mostra que eles compungiram-se em seus corações. Então o que significa isso? Qual é o significado então da palavra compungiram-se? Significa então que os seus atos, que as suas obras confrontaram eles completamente. E então eles ficaram cheios de arrependimento em seu coração. Eles se arrependeram então do passado. Eles se arrependeram então do que fizeram até ali. Houve então uma profunda agonia no coração daqueles homens. É como se o pecado daqueles homens veio à tona, o pecado daqueles homens veio à luz. O pecado daqueles homens e mulheres confrontou aqueles homens e mulheres. E houve então uma grande sensação de pecado e de miséria, que eles eram miseráveis, que eles eram pecadores. E então isso fez eles se sentirem mal. E então ainda no versículo 37, eles estavam arrependidos no seu coração. E então eles perguntaram, que faremos pois agora, Pedro? Que faremos pois agora, homens? E eles perguntavam então a Pedro e aos demais apóstolos o que é que eles teriam que fazer, o que é que eles poderiam fazer. E então Pedro responde no versículo 38 e 39, com muita ousadia e intrepidez. E então Pedro disse-lhes, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Eles perguntaram o que é que eles tinham que fazer e Pedro responde, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis então o dom do Espírito Santo. No versículo 40, Pedro fala ainda com muitas outras palavras e então ele dava o testemunho de Jesus. E então Pedro exortava o povo à presença de Jesus. Pedro exortava o povo à confissão de pecados diante de Jesus, aos pés de Jesus à cruz. Pedro chamava o homem, os pecadores, ao reconhecimento que eles eram pecadores, que eles eram miseráveis, que eles precisavam de Deus, que eles precisavam de Jesus. E então Pedro pregava
o quanto era importante eles serem salvos, porque era uma geração perversa, porque era uma geração imunda, porque era uma geração pecadora, porque era uma geração condenada ao inferno, ao abismo, à ira de Deus. E Pedro então pregava para que eles se arrependessem, Pedro pregava para que eles se salvassem daquela geração perversa. E nós vamos ver do versículo 11, nós vamos ver os frutos da pregação de Pedro. Do versículo 41, nós vamos ver os frutos da pregação de Pedro. O que aconteceu àquelas pessoas, o que aconteceu àquela multidão, o que aconteceu na vida daqueles homens. O que aconteceu dali para a frente. No versículo 41 nós vamos ver os frutos da pregação do primeiro sermão, do primeiro testemunho de Pedro. O versículo 41 fala que 3.000 almas receberam as palavras de Pedro e foram batizadas. 3.000 almas. 3.000 almas receberam as suas palavras e foram batizadas. Tem aqui algo muito importante que me chama muita atenção. Lembrem-se, o apóstolo Pedro, ele foi capaz do muito bom e do muito mau. Ele andava junto com Jesus, ele estava próximo de Jesus, mas negou Jesus 3 vezes. Ele reclamou, ele murmurou, mas Jesus não abriu mão de Pedro. Jesus não abriu mão de Pedro, sabendo que o Pedro era capaz do muito bom e do muito mau, mas Jesus não abriu mão de Pedro. E Jesus não abre mão da minha vida, Jesus não abre mão da sua vida, Jesus não abre mão de nossas vidas. O apóstolo Pedro é o reflexo disso. O apóstolo Pedro é o reflexo disto. O apóstolo Pedro, ele é o reflexo disso. Esse homem chamado Pedro, ele recebeu um dia o Espírito Santo, e a primeira vez que ele abriu a sua boca, 3.000 almas se converteram a Jesus, ao Evangelho. Nós precisamos entender, meus irmãos e minhas irmãs, há uma necessidade da nação, da sociedade, deste mundo perverso. Há uma necessidade muito grande do meio do povo, em casas, bairros, famílias, cidades, em ouvirem o Evangelho, em ouvirem a mensagem da cruz, em ouvirem sobre Jesus Cristo. Há uma necessidade de salvação, irmãos. Há uma necessidade de perdão. Há uma necessidade de reconciliação. Há uma necessidade de purificação. De amar e partilhar, de dar, apresentar, oferecer o perdão e o amor de Deus ao povo, à humanidade, ao cosmos. Porque Deus amou de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Há uma necessidade então de apresentar a paz aos cansados. Há uma necessidade então de apresentar a cura aos doentes. Há uma necessidade de apresentar a liberdade aos que estão presos. Há uma necessidade de apresentar a luz àqueles que estão em trevas. Há uma necessidade de apresentar a alegria aos que estão tristes. Há uma necessidade de apresentar o alimento ao faminto, de apresentar a esperança aos desolados. Há uma necessidade de apresentar o amor àqueles que não conhecem esse amor de Cristo, ao amor da cruz. Há uma necessidade de apresentar o perdão de Cristo através do sangue, para a remissão de pecados, para aqueles que não sabem o que isso significa, o que é isso. Para aqueles que carregam julgos pesados, que estão sendo destruídos, e que estão indo em direção ao inferno porque não conhecem a graça de Cristo. É preciso então apresentar a vida, a verdadeira vida abundante àqueles que estão mortos, e apresentar a salvação eterna àqueles que estão destinados ao inferno. Aqueles que estão destinados então ao inferno, se não se arrependerem, se não se converterem a Jesus, ao Evangelho. Há uma necessidade, irmãos, de apresentar o Evangelho ao pecador. Há uma necessidade de apresentar o Evangelho ao ímpio, ao perdido. Há uma necessidade de apresentar a graça de Deus. A graça de Deus, aquilo que nós não merecemos, aquilo que ninguém merece, aquilo que nós não somos dignos, que ninguém é digno. Há uma necessidade, irmãos. Deus sabia da necessidade daquele povo do dia de Pentecostes e ouvir sobre Jesus, sobre Ele. Deus sabia a necessidade daquele povo, daquela multidão do dia de Pentecostes em ouvir sobre Jesus.
E então o batismo do Espírito Santo naquele dia, no dia de Pentecostes, não foi só o cumprimento de uma promessa, não foi só o cumprimento de uma profecia, mas também foi uma maneira de vidas ouvirem o Evangelho e serem salvos, serem alcançados. O batismo é um propósito eterno de Deus. Esse batismo, ele nos faz servir melhor. Ele nos faz ser mais úteis. Ele nos faz ser mais usados, mais capacitados para fazer então a obra de Deus e servir então os pecadores, os necessitados e apresentar então a salvação, o Evangelho, o cristianismo a eles. É este batismo que nós precisamos buscar. É este batismo que nós precisamos buscar todos os dias da nossa vida. De ser cheios desse Espírito Santo, de ser cheios desse batismo. E então abrir a boca para uma multidão e pessoas serem impactadas, pessoas serem contagiadas. E haver então ali um mover sobrenatural do Espírito Santo, convencendo então o pecador. Convencendo então o pecador ao arrependimento. Convencendo o pecador então à fé, ao crer. E receber então o Evangelho, ao crer então e receber então uma nova vida, ao mudar então de vida, e então ao servir em Cristo, ao então ser seguidor, ao então passar a ser seguidor e discípulo de Jesus. Amados, tem que haver em nós isto, irmãos, tem que haver em nós isto, esta necessidade de buscar esse batismo, que nos faz falar, que nos faz abrir a boca, que nos faz testemunhar, pregar, fazendo então pessoas ouvirem, fazendo então as pessoas se examinarem elas próprias, reconhecendo então o seu pecado, reconhecendo então o seu estado miserável, trazendo então para elas, depois de falarmos, depois de ela ouvir a palavra, ouvir o Evangelho, ela vai ser confrontada, e então nós vamos trazer a ela uma necessidade, um desejo, uma sede, uma fome, um amor, um respeito para com esse Deus maravilhoso que nós servimos e que eles vão servir também. Amados, nós vivemos para servir. Nós vivemos para servir. Nós vivemos para alcançar os pecadores e perdidos, para resgatar vidas, para salvar vidas. Nós vivemos para isso. Nós vivemos para ser usados e não para ser beneficiados. Nós vivemos para ser usados por Deus e não para ser beneficiados. Nós vivemos para alcançar e não para pisar. Nós vivemos para amar e não para odiar. Nós vivemos para estender a mão e não desprezar. Nós fomos chamados para salvar. Nós fomos chamados para apagar os fogos do inferno. Nós fomos chamados para alcançar o pecador e levar ao céu. Nós fomos chamados para apresentar Jesus, o único mediador entre Deus e o homem. O único que é o caminho, a verdade e a vida, que nem vem ao Pai senão por Ele. Nós fomos chamados para isso. Continuando o capítulo, nós vamos ler então do versículo 42 ao 47, que é os últimos versículos do capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 42 ao 47, que é os últimos versículos do capítulo 2. Preste bem atenção, abre o seu coração. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singela de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que seriam salvos. Estes últimos versículos, eles falam sobre a igreja de Cristo. Eles falam sobre a expansão do cristianismo. Eles definem estes versículos. Eles definem o cristianismo. Eles definem o caráter do cristianismo. Eles definem a identidade do cristianismo. Eles definem o serviço do cristianismo. Estes versículos nos mostram, revelam a face do cristianismo, a cara do cristianismo. Do amor entre irmãos,
entre o povo, a comunhão, a unidade, a comunidade junta, um povo junto, unido, focado, mentalizado. Um povo reunido em nome do Senhor Jesus. Um povo unido, que aprendia, que estudava, que cresciam juntos no conhecimento das Escrituras, no conhecimento da Palavra de Deus. Eles perseveravam nela. Eles perseveravam na Palavra. Eles perseveravam na comunhão. Eles não abriam mão da comunhão. Eles não abriam mão da unidade. Eles não abriam mão de estar juntos. Porque sabiam que se o fizessem, eles estavam então desagradando a Deus e falhando no compromisso. Falhando então no compromisso. Estavam então desagradando a Deus e falhando então no compromisso. Estragando então o caráter e a identidade do cristianismo. Estragando então a cara do cristianismo. Eles amavam a união. Eles amavam a união. Eles amavam o carinho, o afeto. Eles amavam a presença de cada um. Eles sabiam da importância de cada pessoa para Deus. E eles perseveravam nas orações. E eles oravam juntos, unidos, unânimes. Em cada oração havia algum homem levantando a voz e outros estavam dando o amém. Eles então estavam todos ligados, juntos. Eles estavam todos em concordância, havia união, havia unidade ali. Eles perseveravam então também no partir do pão. Eles comiam juntos, unidos, reunidos. Até nisso havia união, até nisso havia unidade, unanimidade. Isso é tremendo, isto é tremendo, isto que está aqui é tremendo. Podia até não haver muito, podia até não haver muito alimento, mas o que havia era partilhado. Assim como Cristo os ensinou a saber, a dar, a partilhar. Eles dividiam aquilo que eles tinham. Eles faziam isso tudo juntos. Irmãos, estes versículos, eles me envergonham totalmente. Eles me confrontam o meu pecado. Eles me mostram o quanto eu ainda sou carnal, o quanto ainda eu sou vaidoso, o quanto ainda eu sou soberbo, o quanto eu ainda sou arrogante, o quanto eu ainda sou preconceituoso. Estes versículos, eles me mostram o que é amar, o que é unidade, o que é unanimidade, o que é paixão, o que é o desejo, o que é o fervor, o que é o amor, o que é então uma verdadeira comunidade, o que é uma verdadeira igreja, o que é então uma verdadeira comunhão, o que é realmente louvar a Deus, glorificar a Deus, exaltar a Deus, o que é realmente agradar a Deus. Estes versículos falam sobre isso. Estes versículos, eles me mostram que eu não tenho esta paixão, que eu não tenho este desejo, que eu não tenho este sentimento dentro de mim, esse amor pela unidade, esse amor pela comunhão entre os irmãos. Irmãos, ao longo dos tempos, amados, nós temos perdido isso. Nós temos deixado isto ir embora. A religiosidade tem tomado conta de cada um de nós. A religião tem tomado conta de cada um de nós. Hoje o nosso compromisso é com a religião, e não com a unidade, e não com o amor, não com a comunhão, e não com o amor de um povo junto, unido, louvando e glorificando Deus, como vemos da igreja primitiva, como vemos destes versículos que lemos. Hoje o nosso compromisso, ele é com a religião e não com a palavra de Deus. Hoje o nosso compromisso é com a nossa denominação e não com a presença de Deus, não com os planos de Deus, não com a vontade de Deus. Amados, nós temos perdido, nós temos distorcido, nós temos maltratado, nós temos perdido, nós temos distorcido, nós temos maltratado o cristianismo, nós temos adulterado, nós temos mudado, nós temos escarnecido o cristianismo, nós temos pecado contra o cristianismo, falando dele mas não mostrando, falando dele mas não mostrando. E então nós precisamos de nos arrepender, nós precisamos de arrependimento, nós precisamos ser confrontados. E estes versículos,
Eles são os quais nos mostram que nós temos distorcido. Nós precisamos de arrependimento. Nós precisamos ser confrontados. E estes versículos, esta passagem, elas nos mostram que nós temos distorcido o Evangelho, que a nossa geração tem distorcido o Evangelho. Nós temos perdido uma identidade que é santa, a de Cristo, e feito dessa identidade como se fosse uma qualquer, como se fosse mais uma. Eu entendo que a comunhão é essencial, ela é fundamental, mas a comunhão, a união, ela não é somente em estar juntos. Nós podemos estar juntos e não haver unidade alguma. Nós precisamos buscar laços, irmãos. Nós precisamos buscar laços. Nós precisamos fortalecer os nossos laços. Nós precisamos fortalecer o nosso amor. Nós precisamos amar esta comunhão, esta unidade. Nós precisamos amar a unidade. Nós precisamos restaurar este sentimento que está neste lugar, este sentimento que está nesta passagem. Nós precisamos restaurar este desejo, este amor. Nós precisamos restaurar estes gestos. Nós precisamos restaurar juntos. Nós precisamos fazer isso juntos, como igreja, como corpo de Cristo. Porque este é o modelo do cristianismo. E se nós queremos seguir o cristianismo, se nós queremos praticar o cristianismo, se nós queremos viver o cristianismo, então tem que ser da maneira que Deus pede. Tem que ser da maneira que Deus quer. E não como nós achamos, pensamos ou queremos. Não. Ou é sim ou é não. Ou seja, o seu sim ou o seu não. O que vier depois é maligno. Nós temos que dar o nosso sim para aquilo que Deus quer e não para aquilo que nós queremos. Quando nós decidimos de entregar as nossas vidas a Jesus, quando nós decidimos nos converter a Jesus, nós estávamos dizendo que agora não era mais a nossa vontade, mas era a vontade dele. Então é a vontade dele que prevalece. Então nós precisamos a carnalidade, a nossa carnalidade, irmãos, tem que ser quebrada. O nosso eu, o nosso ego, a nossa vaidade, a nossa arrogância tem que morrer do nosso meio, Se nós colocarmos o nosso eu na frente, o nosso ego na frente, será impossível chegar à perfeição, chegar ao modelo do cristianismo. Por isso nós precisamos buscar este amor, este desejo, este sentimento, esta vontade, esta unidade, esta comunhão entre irmãos, entre o povo de Deus, entre a família de Deus, entre a herança de Deus. Nós precisamos resgatar isto. Nós precisamos lutar por isto. Nós precisamos chorar por isto. Nós precisamos clamar a Deus por isto. Não pode faltar, irmãos, a doutrina. Não pode faltar do nosso meio a doutrina, a palavra de Deus. Não pode faltar as orações, as súplicas. Não pode faltar a comunhão. Não pode faltar o estar reunidos. Não pode faltar o estar juntos. Não pode faltar o estar unidos. Não pode faltar a comunhão do partir do pão, o comer juntos, o partilharmos o alimento, o dividirmos o alimento. Não pode faltar. Se faltar isto, falta tudo. Esta é a verdade. Estes versículos do capítulo 42 ao 47 é o modelo bíblico, é o modelo do cristianismo. Havia temor entre eles, havia respeito, havia submissão, havia uma manifestação do poder e da glória de Deus sobre aquele povo. Irmãos, seria impossível agir ali, era impossível Deus não manifestar o seu poder e graça diante do testemunho daquele povo, que era sincero, que era puro, que era reto, que era verdadeiro. Era uma adoração sincera, uma adoração verdadeira. Deus se manifestava com poder e graça ali. Deus usava de maneira tremenda os apóstolos, fazendo então sinais e prodígios. Sinais e prodígios eram feitos em nome de Jesus. Pessoas eram curadas, pessoas eram saradas. Havia amor em estar juntos, como diz no versículo 44. Aquele povo recebia de tal ponto o Evangelho, que depois de se converterem a Jesus, eles eram de tal forma impactados pelo Evangelho, que fazia eles então deixar tudo para trás e vender as suas propriedades, vender os seus bens
Eles faziam tudo por amor e não por obrigação. Eles faziam tudo por amor e não por obrigação. E então eles repartiam tudo segundo a necessidade de cada um. Eles faziam por amor, irmãos. Eles não faziam por obrigação. Eles não faziam porque era mandamento. Não. Eles faziam porque havia um desejo ardente em seu coração de fazer o bem. Havia um desejo ardente no seu coração em ajudar uns aos outros. Por isso faziam com amor, com prazer. Então eu quero terminar este estudo, esta mensagem com este versículo. O versículo 47, o último versículo deste capítulo. Eles louvavam a Deus e caíam. Eles louvavam a Deus e caíam na graça de todo o povo. Sabe o que isto significa? Eles louvavam a Deus e caíam na graça de todo o povo. Você sabe o que isto significa? É que a sua unidade, a unidade daquela igreja, a igreja primitiva, a comunhão daquela igreja primitiva estava influenciando na sociedade, estava influenciando o mundo, estava influenciando as pessoas acerca do testemunho deles, do amor, da misericórdia, da graça, da compaixão, da necessidade que eles tinham de ajudar, de se envolver. E então isso começou então a chegar às pessoas que não eram discípulos. Isso começou então a chegar às pessoas que não eram seguidores de Jesus. O testemunho desta igreja, da igreja primitiva, era tão impactante que as pessoas, elas iam até a igreja. As pessoas que não eram seguidores, que não eram discípulos, elas sentiam vontade, desejo de conhecer essa igreja, de conhecer esse povo, de ouvir e de ver, de estar perto para ver. E então isso era também uma oportunidade que a igreja primitiva tinha de falar de Jesus e da salvação. E então essas vidas, essas pessoas que iam até a igreja primitiva, essas vidas, elas iam e elas aceitavam Jesus e eram salvas. E como termina o versículo 47, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iriam ser salvos. Amados irmãos, guarde isto. Guarde isto. Lute por isto. Nós precisamos lutar por isto. É fundamental o testemunho da igreja. Quando o testemunho é bom, quando o testemunho é irrepreensível, as pessoas da sociedade, o mundo, as simpatizantes, elas querem ver, elas querem ir ouvir. E existe uma necessidade dessas pessoas em ir conhecer, em ir ver, em ir ouvir. Era isso que acontecia em Atos, na igreja primitiva. Essas pessoas iam lá com curiosidade, com vontade de conhecer, mas elas jamais voltavam. Elas não voltavam, elas já não saíam mais, porque elas já eram alcançadas pelo testemunho daquele povo, pelo testemunho daquela igreja. E eles já eram alcançados pelo Evangelho, pelo amor, pela misericórdia e pela graça de Cristo. E então eles eram alcançados pelo Evangelho e transformados a novas criaturas, e recebendo então o perdão dos seus pecados, recebendo então uma vida nova. É isto que nós precisamos fazer. Que o Espírito Santo ele possa falar a cada coração, em nome de Jesus. Eu tenho a certeza que o Espírito Santo ele tem falado, ele está falando. Que nós possamos abrir o coração para o Espírito Santo. E que nós possamos dar lugar a Deus. Que nós possamos lutar pela santidade de Deus, que nós possamos lutar pelo cristianismo. Que nós possamos reconhecer que nós temos sido fracos, miseráveis, pecadores. Que nós possamos deixar o nosso eu, o nosso ego, que nós possamos lutar. Restaurar então a maneira, a vida, o testemunho dessa igreja primitiva para nós, trazer isso para os nossos dias, trazer isso para as nossas denominações. Amém? Em nome de Jesus. Amanhã então continuaremos o nosso estudo no capítulo 3. Vemo-nos então amanhã, se Deus quiser. Fiquem na paz. Deus abençoe cada vida poderosamente e ricamente. Em nome de Jesus. Amém e amém.